gente, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal. Estou eu aqui no cinema, juntamente com a minha mãe, para vermos esse filme que está tão falado ultimamente. Ele e um outro, né? O Diabo Veste Prada. Mas Michael Jackson, assim, a biografia dessa história linda da vida dele, realmente vale a pena recordar. Eu, quando adolescente, gostava muito, quem não gostava, não é verdade? Dos clipes e das danças, das coreografias. Então a gente acompanhou isso. E a Bíblia, ela fala de uma coisa muito importante. E você que está aí me ouvindo, você que chegou aí caindo de paraquedas, que você possa se inscrever aí no nosso canal, que você curta esse vídeo. É importante que você curta para que o YouTube ele recomende para outras pessoas. Então, existe um versículo na Bíblia que diz: quero trazer à memória tudo aquilo que me dá esperança. A gente tem que trazer para os dias de hoje tudo aquilo que no passado marcou nossas vidas, coisas boas da nossa infância, da nossa adolescência. Isso vale muito a pena. A gente trazer e recordar nesse tempo em que a gente está vivendo hoje, trazermos à nossa memória tudo aquilo que a gente vivenciou, os momentos que a gente andava de bicicleta, também empinávamos a pipa, ou um peão, rodávamos peão, aquelas cantigas de roda, até mesmo filmes e desenhos. Tudo isso a gente precisa trazer à nossa memória para nos dar é, a esperança. Então, registrar isso na nossa vida, no nosso coração é muito importante. Então, que você aí nos acompanhe no dia de hoje, nós vamos falar um pouquinho disso. Eu tenho certeza que você tem bons motivos para se recordar. Eu imagino que a sua infância possa ter sido boa, ou em algum momento possa ter surgido situações difíceis, mas não importa. É interessante que existem situações que contribuem para que possamos amadurecer, sejam elas situações boas ou ruins do passado. Mas é importante que a gente aprenda com tudo isso e trazer à memória, sejam fatos do passado, fatos bons ou fatos ruins. Isso, de fato, nos faz, nos dá essa oportunidade de refletir para que possamos, assim, construir algo novo, diferente de tudo aquilo que a gente viveu, ou até mesmo ainda melhor. Mas tudo que você viveu, eu vivi, eu sou muito grata a Deus, sabe, gente? Estou compartilhando aqui com vocês, mas eu tive, assim, uma infância maravilhosa, uma adolescência também maravilhosa. Eu gostava muito de acompanhar essas coreografias, as danças, sempre gostei muito de dançar, e principalmente do Michael Jackson, né? Todo mundo, pelo menos boa parte das pessoas tem vindo aos cinemas e eu só tenho ouvido coisas muito boas. Bom, mas nos acompanhe nesse dia aí, eu vou compartilhar com vocês um pouquinho dessa tarde maravilhosa. Simbora! Oi, gente, acabei de chegar depois de um dia assim maravilhoso. Vocês viram aí no início que eu realmente estava no cinema com a minha mãe, uma amiga de infância, um reencontro assim maravilhoso de Deus. E tudo se encaixa, né, gente? Porque une a questão da infância, une principalmente o momento, a ocasião de estar no cinema, assistindo um filme, uma biografia de uma história tão linda de um cantor pop que vocês estão aí acompanhando. E, gente, esse filme realmente é muito bom. Para todos aqueles que fizeram aí parte dessa geração aí, realmente vale muito a pena. Com sinceridade eu falo isso, até mesmo para quem é nascido depois dessa fase aí do Michael Jackson e tudo, vale a pena. E aí eu iniciei justamente esse... Ah, calma aí.
Você que ainda não se inscreveu, você aí que chegou agora pegando aí esse assunto que a gente vai falar aí um pouquinho, que você se inscreva no nosso canal, gente. Se inscreva e ative a notificação para que vocês possam receber aí, eu já falei de primeira mão, os nossos conteúdos, viu? E que curta, gente, é importante que vocês curtam os nossos vídeos, nossos conteúdos, para que o YouTube possa recomendar. Já falei sobre isso. Bom, o que eu quero aqui compartilhar com vocês, que bem no início aí já adiantei, é essa questão da gente trazer à nossa memória o que nos dá esperança. E tudo que pode assim, fortalecer, mesmo nos momentos de dificuldades e adversidade, é trazermos situações que foram vividas no passado, situações boas da nossa vida, na infância, na adolescência, até mesmo na juventude, que consta registrado ainda na nossa mente, trazermos de uma forma que traga um fortalecimento das nossas esperanças. É exatamente essa questão que eu quero desenvolver com vocês. Mas muitas das vezes a gente sabe que em algum momento da nossa vida a gente passou por uma fase também difícil. Muitas pessoas não tiveram uma infância boa, mas aquela infância, as situações vivenciadas, elas sendo elas negativas ou não, elas vão proporcionar algo bom. É uma maneira de você gerenciar o seu passado no presente. É uma coisa muito interessante, né? Mas é verdade, é você gerenciar o seu passado no presente, contribuindo para que você, ao relembrar dessas questões, sendo elas boas ou ruins, você vai ter a capacidade de refletir e identificar questões que precisam ainda até mesmo ser resolvidas. Alguma situação que ficou mal resolvida no passado e que você lembra e que agora no presente você pode, com ajuda, se você assim precisar, tratar essas questões mal resolvidas. Mas mesmo que você traga à sua memória, sejam situações que realmente marcaram, entristeceram ou te fizeram sorrir muitas vezes, você precisa relembrar disso. Bem, na verdade, é você novamente visitar, se você tiver condições disso, né, mentalmente, visitar esse cenário e tentar trabalhar ele. Por isso que é interessante até pedir ajuda de um terapeuta para poder resolver essas questões que ainda ficaram mal resolvidas. E é bom quando você, pelo menos eu gosto, quando eu pego fotos, e eu sei que você tem muitas, e a tecnologia, ela bem na verdade, nos ajuda a registrar imediatamente todos os acontecimentos. A gente pode fazer o backup dessas imagens e guardá-las, diferente do passado, quando tirávamos fotos e precisávamos retirar aquele tubinho para poder revelar. Mas isso traz uma nostalgia boa. E eu gosto de revisitar essas fotos para poder lembrar desses momentos bons, sabe? E o interessante é quando você pega essas fotos, você vê o quanto mudou, né? Fisicamente, mudou. Mas quando a gente revisita esses lugares, através de fotos, através desses registros, através de reencontros
com pessoas que fizeram parte de sua vida na infância. Isso é super positivo, gente. E isso faz com que você se fortaleça cada vez mais, que você vivencie através desses reencontros, de trazer questões boas ou ruins do passado para o seu presente, faz com que você realmente possa ir refletir e agradecer. A gente precisa agradecer um passado que se foi, uma história que se viveu. A gente precisa ter esse espírito de gratidão, sabe? Quando eu fui assistir esse filme, e quando eu assisto esses filmes mais antigos, eu me recordo muito da minha infância. Então, eu sou muito grata. É isso que eu quero compartilhar com vocês. É a maneira como você enxerga seu passado. Pode ter sido uma questão de dor, mas você vivenciou, foi vivida por você. Você não pode ignorar isso, sabe? Mas eu tenho certeza que aquilo que você vivenciou no seu passado está contribuindo para que você possa amadurecer, possa se tornar uma pessoa ainda melhor. Se você viveu situações muito de sofrimento, dores, situações que te fizeram realmente chorar, isso é vida, você viveu aquilo. E você pode sim gerenciar o seu passado no seu presente de tal maneira que você descarte aquilo que é ruim. É isso que eu quero dizer. Você descartar aquilo que foi ruim, mas lembrando para que você não repita certas situações, comportamentos, atitudes, mas aquilo vai te ajudar a você não repetir os mesmos erros, vai contribuir para isso, para um crescimento, para você adquirir mais maturidade. Não é para te destruir. Quando você lembra do passado, não é para te destruir, mas para que você possa refletir tudo aquilo que você viveu, que foi bom e te fez chegar até aqui. Isso que importa. E todo o registro que você tem aqui, sabe? Registro de coisas que você fez na sua infância, também na sua juventude, dependendo da idade que você tenha. Então é importante, sim, resolver questões que ainda te aprisionam. Você precisa lembrar dessas situações e resolvê-las hoje. E se você puder buscar ajuda, isso é importante, sabe? Essas vivências que você pôde adquirir naquela época, resolvê-las, tratá-la hoje. Agora, se foram vivências boas, o porquê não lembrar? Aí mesmo que a gente precisa lembrar, celebrar essas coisas, sabe? Você parar e ver, caramba, um filme. Hoje eu estava conversando com essa minha amiga que eu reencontrei, que fez parte de uma história de meninas que se reuniam na igreja. Nós tínhamos uma professora que era missionária norte-americana, chamada Roberta Hamilton, e era uma classe de meninas. Eu tenho uma carta dela, que ela sempre nas datas de aniversário das alunas, ela mandava para as alunas. Então, quando eu pego essa carta e vejo, eu me recordo de uma época maravilhosa, de um compartilhar maravilhoso. É exatamente isso. Então, se você puder, revisite o seu passado, pegue suas fotos, agradeça a Deus, isso é bom para a sua saúde mental e principalmente você se libertando para que você possa viver um futuro magnífico. É isso, quero trazer à memória tudo que me dá esperança e Deus é contigo. Então, olha só, eu encerro esse vídeo
de hoje, compartilhando com vocês um pouquinho aí. Gente, não deu para filmar muita coisa, mas quando a gente sai, vai assim para um passeio com amigos, sempre tem aquela deliciazinha. Vocês vão ver aí. Sugiro a vocês que experimente. Se você já experimentou, então vale a pena saborear novamente. Quero também compartilhar com vocês. Agora eu fui ali na varanda, nós temos uma planta muito legal que se chama a rosa, é uma rosa branca, gente, que é bonita. Ela dá assim em alguns momentos assim do ano e é muito legal, a dama da noite. Vou mostrar a vocês aí para a gente poder encerrar esse conteúdo e até o próximo vídeo, viu? Que Deus abençoe vocês e que vocês possam entender que Deus, Ele estava lá no seu passado, está aqui no nosso presente, estará lá no nosso futuro, mas é bom a gente viver tudo que a gente possa realmente viver para que possamos registrar tudo aqui no nosso coração, na nossa mente, sejam eventos bons ou ruins, porque isso sim vai contribuir para que você suba de nível, para que você amadureça e continue avançando. Que Deus te abençoe. Se inscreva no nosso canal, hein? Curta esse vídeo, faça seu comentário, não esqueça. Até o próximo vídeo. Beijo, tchau. Vai.